Graça e paz, amados irmãos. 31 de março de 2020, terça-feira. Eu decidi, a partir de hoje, nos nossos vídeos diários, abordar as bem-aventuranças. Então, nesses 8 dias serão 8 estudos 8 meditações dentro das bem-aventuranças. Nós vamos ter 8 mensagens e cada uma delas sobre uma bem-aventurança. Então o texto base desses 8 dias será sempre Mateus 5, do 1 ao 12. Leia todo e todos os dias. O bom também é que você vai guardar melhor o conteúdo dessas bem-aventuranças na sua mente, no seu coração. Então hoje o versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem muita gente que confunde humildade com situação financeira, e isso é um grande erro. Você pode ter um pobre extremamente orgulhoso e um rico humilde. Eu até brinco, né? Tem pobre que come salame e quer arrotar caviar. Tem pessoas que sobem num salto, acham que está num palco. Tem pessoas que quando dá um relâmpago, acham que é Deus tirando o retrato dele, de tão orgulhoso que é. E aqui, meus irmãos, quando Jesus fala bem-aventurado, ou seja, felizes os humildes de espírito, não é nessa humildade de se considerar igual ou semelhante aos outros. Aqui preste muita atenção, que não é uma humildade material apenas. Ela tem um caráter espiritual, humildes de espírito. O que significa isso? O que significa ser humilde de espírito? Significa aquela pessoa que reconhece a sua condição pecaminosa e reconhece a sua dependência do favor divino, da salvação divina, do cuidado divino. É aquela pessoa que sabe que ela precisa de Deus e que sem Deus ela não é nada, ela não é ninguém. Então esse é o verdadeiro humilde de espírito. Ele pode ser uma pessoa abastada, ele pode ser uma pessoa pobre, ele pode ser uma pessoa com muito conhecimento bíblico, teológico, ou ser uma pessoa recém-convertida, imatura na fé ainda, mas que tem essa virtude, ser humilde de espírito, ou seja, reconhecer a sua insignificância diante de Deus. Eu gosto muito, mas muito mesmo das epístolas paulinas, do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, olha, eu sou o menor de todos os santos e sou o maior dos pecadores. Paulo não só tinha uma capacidade intelectual formidável, como um conhecimento bíblico, tanto do Antigo Testamento, por ser fariseu, quanto da doutrina dos apóstolos, que ele, com certeza, sendo um dos apóstolos, mas também recebendo essas instruções do apostolado e as instruções, do treinamento de Barnabé, também do concílio que a igreja teve, ele foi um dos participantes. Ele tinha então uma capacidade intelectual e espiritual. Ele até chega a citar isso em uma de suas epístolas, quando ele vai confrontar aquele grupo ali na igreja de Corinto que se opunha ao seu apostolado, se opunha ao seu ministério. E ele fala, olha, eu poderia me vangloriar, usar uma linguagem de sabedoria humana, mas para que a minha pregação, a minha mensagem não repousasse na sabedoria humana, não tivesse como força o conhecimento humano, eu fiz na simplicidade para que o poder do Evangelho se manifestasse no Evangelho. Então aqui, meus irmãos, nós temos um exemplo muito claro de alguém humilde no espírito. Alguém que tem uma capacidade e reconhece a sua insignificância. E assim, há um certo momento que o meu coração até
se compadece do apóstolo Paulo quando ele diz assim: eu sou o menor de todos, eu não sou digno de pregar o evangelho porque eu persegui a igreja de Cristo. Eu me coloco às vezes na pele do apóstolo Paulo e fico pensando quantas pessoas o acusaram, né, disso, quantas vezes ele ouviu isso de pessoas que não aceitavam a sua autoridade ou pessoas que não queriam se submeter aos seus ensinos. Você perseguiu a igreja de Cristo. Eu tenho certeza que ele ouviu isso e isso com certeza o machucava, o incomodava. E ele chega a ponto de dizer então que às vezes ele não se sentia digno de pregar o evangelho, mas que sobre ele repousava essa obrigação, sobre ele estava a graça de Deus. Então, o humilde de espírito é aquele que se submete à ação de Deus na sua vida, é aquele que reconhece a sua dependência de Deus, é aquele que ora e diz: Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Senhor, quem sou eu, né, e o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. É aquela atitude de servo, de humildade, daquele que se curva, se abaixa, se humilha, se inclina diante do ser soberano que é Deus. Isso contrasta demasiadamente com atitudes que nós temos no meio evangélico, pessoas, eu determino para Deus, Deus tem a obrigação de fazer isso. Isso é tão triste quando eu vejo isso, porque são pessoas que não estão demonstrando essa humildade de espírito que aqueles que têm são bem-aventurados, ou pessoas que arrogam uma certa proeminência sobre outros por causa dos seus diplomas, né? Eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, e acha que com isso são superiores aos outros, né? Quem é o mestrado, quem é o doutorado? É Deus que faz o seu querer, o seu realizar. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou conferencista, eu sou missionário. Títulos, cursos, nada disso promove a humildade de espírito. A humildade de espírito é um estado, é um sentimento de submissão à vontade de Deus, ao seu propósito. Não deixe, irmãos, jamais o orgulho entrar no seu coração. Não se sinta e não deixe o diabo, o inimigo, semear no seu coração o orgulho, o sentimento de superioridade, mas se humilhe na presença do Senhor. Reconheça o seu cuidado, reconheça o seu amor, reconheça que nós não somos nada, não somos ninguém diante da majestade, da grandeza e do poder de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ninguém entrará na vida eterna se não reconhecer que é pecador e que precisa da graça e da misericórdia e da bondade do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que coloque cada vez mais humildade em nossos corações. Deus abençoe. Amém.